Neste período de grande preocupação com a pandemia pelo vírus Covid-19, são muitas as perguntas que têm sido endereçadas aos neurologistas que acompanham doentes com doença de Parkinson. Estas perguntas procuram esclarecer se a doença é um fator de risco para complicações mais graves e, por outro lado, saber que medidas é que devem ser adotadas pelos doentes e pelos seus familiares. Os melhores dados científicos que dispomos até hoje claramente não sugerem que a doença de Parkinson seja um fator de risco adicional para complicações mais graves com esta infecção. Por outro lado, ter mais de 60 anos, isso sim, parece ser um fator que está associado a um maior risco de complicações, nomeadamente internamento hospitalar. Assim, o que nós recomendamos à comunidade de doentes com doença de Parkinson é de assumirem exatamente as mesmas medidas que estão a ser recomendadas para a população em geral, levando em atenção este fator idade, ou seja, as pessoas com mais de 60 anos devem adotar ainda uma proteção maior e medidas preventivas de maior exigência. Outro tipo de dúvidas que tem aparecido na comunicação social nestes últimos dias tem a ver com a toma de alguns medicamentos. Tem sido sugerido que alguns medicamentos aumentam o risco de complicações mais graves. O meu primeiro comentário é dizer que, mesmo em relação aos medicamentos que não são medicamentos para tratar a doença de Parkinson, os melhores dados científicos também não são conclusivos sobre esse risco adicional. E as sociedades científicas, até ao momento, ainda não emitiram nenhuma recomendação de que deva ser alterada a medicação desses doentes. Por outro lado, especificamente em relação à doença de Parkinson, não há nenhum medicamento utilizado no tratamento da doença de Parkinson que tenha sido sugerido como podendo agravar as complicações da doença e que de alguma forma deva ser alterado. Assim, a nossa recomendação é que não há nenhuma razão, nenhum motivo para que a medicação atual que os doentes estão a adotar para tratar a doença deva ser alterada e de que o risco associado a essa mudança pode ser, inclusive, mais prejudicial para os doentes do que a manutenção da medicação tal como ela está. Assim, de forma muito conclusiva e muito direta, eu diria as medidas que devem ser adotadas de prevenção associada a esta pandemia são exatamente as mesmas que têm sido recomendadas para toda a população. Por outro lado, nenhum medicamento utilizado no tratamento da doença de Parkinson está associado a complicações mais graves e, dessa forma, por esta razão, não se justifica alterar a atual medicação em curso.